Como ter uma renda mensal de R$ 3.000 todos os meses com rendimento? No vídeo de hoje eu vim falar um pouco com vocês a respeito de como você pode fazer uma renda de R$ 3.000 e principalmente onde você pode aplicar e fazer um breve comparativo com vocês de qual que seria a melhor opção ou até mesmo o caminho mais correto para que você possa ali buscar os seus rendimentos, né? A sua liberdade financeira. R$ 3.000 hoje é praticamente o dobro, né? Ou basicamente 2 salários mínimos. Seria útil para você receber 2 salários mínimos todos os meses ou não? Deixe aí nos comentários. Muito prazer, eu sou Robson Andrade, bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, me acompanhar por aqui, porque eu trago vídeo toda semana falando sobre diversos assuntos que podem ser do seu interesse, te ajudar a entender um pouco sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você. Então se inscreve, deixe seu gostei desse vídeo, pois vai me ajudar bastante. E para o vídeo de hoje, eu vim falar um pouco a respeito de como você pode, e principalmente também mostrar, né, do quanto seria necessário hoje para receber uma média de R$ 3.000 todos os meses nos principais investimentos que nós temos disponíveis para investir. Desde aquele que tem um pouco mais de agressividade, um perfil mais agressivo, até aquele que tem um perfil mais moderado, mais seguro, que é provavelmente aquele que você deseja na hora de começar a poupar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro ou aplicar o seu dinheiro visando uma aposentadoria, receber 2 salários mínimos todos os meses. E para isso vamos direto para o nosso computador para ficar mais fácil, né, de falarmos um pouco a respeito e eu mostrar um pouco mais dos números para vocês também. Vamos fazer um breve resumo aqui, um apanhado com as principais aplicações ou meios de aplicações financeiras para receber rendimentos, né? Para quem não sabe, o rendimento é basicamente os juros que você recebe de acordo com a aplicação financeira que você realize. O rendimento ele vai ser mensalmente, muitas vezes, ou pode ser trimestralmente, ou até anualmente, como é o caso de algumas modalidades de investimento. Dentre esses investimentos, provavelmente você já conheça ou até invista em alguns deles, temos o CDB, que é o investimento de renda fixa, a poupança, que consequentemente é um dos mais tradicionais e mais conhecidos por todo mundo, e claro, com a rentabilidade ali também relacionada à renda fixa, e temos também fundos imobiliários de renda variável e ações também de renda variável. Temos aí um meio a meio, né? Metade renda fixa, metade renda variável. E o que eu quero mostrar para vocês é o quanto isso influencia diretamente, né? Aonde você aloca o seu dinheiro influencia diretamente do quanto você pode receber ou não de rendimento durante a sua jornada investidor no mundo dos investimentos, né? De quanto você pode guardar todos os meses para que você possa receber isso. Bom, vamos primeiro falar sobre um CDB que rende pelo menos 100% do CDI, que é a taxa de juros ali atrelada a esse tipo de investimento. O CDB, ele basicamente é oferecido por quase todos os bancos, onde a sua rentabilidade é a partir de 100% do CDI. Hoje o CDI é de 10,65% ao ano, é uma taxa de juros pós-fixada, né? Ela muda de acordo com o tempo, pode mudar para menos que isso de rentabilidade e vai acontecer consequentemente, mas no cenário atual, nossa taxa de juros ainda é essa daqui para o CDI. Temos a poupança também, que rende em média hoje 7,4% ao ano, né? CDI rendendo 10,65%, a poupança rendendo 7,4% ao ano, e fundos imobiliários, aqui eu estou usando como exemplo MXRF11, que rende 12,6% ao ano, o que dá ali em média ao mês, né? 1% de retorno, de rentabilidade, paga aí mais ou menos 1% ao mês em dividendos para quem possui cotas dele em sua carteira de investimento, na sua corretora. O mesmo caso aqui de ações, também no caso ações do Banco do Brasil, que tem o código BBAS3, né? As ações do Banco do Brasil pagaram 8,2% em rendimentos, dividendos para o investidor que comprou suas ações nos últimos 12 meses. E claro, consequentemente, cada investimento tem sua própria característica, né? No CDB é basicamente prestar o dinheiro para o banco. Na poupança você vai guardar o seu dinheiro ali também, e a poupança é oferecida por praticamente todos os bancos. É muito difícil você não ver um banco que não ofereça poupança tanto quanto CDB. Fundos imobiliários e ações você tem que abrir conta em uma corretora, ou se for um banco múltiplo, como é o caso do Inter, você consegue ter tanto o banco quanto a corretora tudo em um único aplicativo. Senão você vai ter que abrir conta separadamente para ter acesso ali ao home broker e a comprar suas ações ou fundos imobiliários. Agora, se o nosso objetivo é receber, por exemplo, R$ 3.000 todos os meses, vamos pôr aqui do lado para fazer uma conta,
durante 12 meses teríamos 36 mil reais, correto? Podemos até fazer uma conta aqui rapidinha, podemos ver que pegar 3 mil reais por mês multiplicando por 12, teríamos que ter uma renda de pelo menos 36 mil reais. Esse é o nosso ponto. Durante um ano eu preciso receber 36 mil reais. Quanto que eu preciso ter investido em ambos os investimentos para receber esse valor? Se eu for, por exemplo, optar pela segurança, não querer expor meu capital risco, já que uma vez eu tenho aqui, vou até colorir de amarelo, renda variável. O que é renda variável? Renda variável é onde eu posso comprar ações de empresa, fundos imobiliários, e o preço, tanto o meu investimento, o valor que eu apliquei, pode oscilar com o tempo. Eu posso perder dinheiro, quanto eu posso ganhar dinheiro. Por exemplo, o MXRF11, o seu preço da sua cotação ali, das suas cotas que fica ali próximo de 10 reais, nos últimos 12 meses se desvalorizou quase 3%. Então, na questão de investimento e retorno, pela variação, eu teria perdido na valorização, mas eu teria aqui os meus dividendos todos os meses, que é o acumulado de 12,6. Em ações, a mesma coisa. A diferença é, aqui eu tenho uma oscilação mais agressiva nas ações de empresas, oscilam muito mais. Ações do Banco do Brasil, por exemplo, se valorizaram 40% nos últimos 12 meses. Se ela custou lá, custava, por exemplo, 10 reais há um ano atrás, hoje ela estaria custando ali 14 reais, né? Se ela se valorizou 40% de 10, logicamente 4 reais. Então ela estaria valendo hoje 14 reais. Só um exemplo para que você entenda. Além de pagar os 8,2 em dividendos. Aqui é um potencializador. Quando eu invisto em ações, eu tenho dois fatores com relação. Primeiro, eu tenho uma alta possibilidade de ter um maior retorno, porque as ações tendem a se valorizar, oscilar muito mais. E fundos imobiliários, eu tenho um investimento ali na média. Não é um investimento muito agressivo. Fundos imobiliários tendem a manter uma média de pagamento mais dentro, né, do esperado. E a oscilação também é menos, né? Porque fundos imobiliários, a estratégia basicamente é investir em imóveis, né? Em ações aqui você está investindo em vários tipos de negócios diferentes. Ações, no caso do Banco do Brasil, do setor bancário, poderia ser uma ação de outro segmento, de outro setor como eletricidade, ou até mesmo saneamento básico. E é esse tipo de perfil que investimento em renda variável tem. Já na renda fixa, no caso aqui, eu tenho o CDB e a poupança, eu já tenho uma previsibilidade, eu não tenho perda do valor, né, do meu investimento. Eu coloco R$1.000 hoje, esse valor tende só a multiplicar, aumentar de tamanho. Se aumentei, coloquei R$1.000, rendeu 1%, então vai ter R$1.000 mais 1% no próximo mês. Dificilmente vai acontecer algo que faça esse dinheiro perder o valor. Eu coloquei 1.000, daqui a 2 meses ele vai estar valendo 990. Isso não acontece em renda fixa. Pode ter algumas modalidades de investimento que o preço oscila, o valor oscila sim, mas não são todos os investimentos, né? São investimentos específicos. Para esse exemplo aqui não. Então a previsibilidade seria, por exemplo, aqui eu quero segurança, aí eu iria de CDB, eu quero segurança na poupança, sou um perfil mais conservador possível, quero um pouco mais de retorno, risco, né? Então eu iria aqui de ações e fundos imobiliários, porque eu tenho essas duas possibilidades ao meu favor. Eu tenho tanto o risco quanto um retorno mais elevado. Mas vamos agora falar sobre o valor necessário para termos aí. Quanto que nós precisaremos investir em média em cada uma dessas aplicações para receber em média R$3.000 mensalmente? Bom, vamos fazer primeiro o cálculo do CDB. Hoje precisaremos investir aproximadamente no CDB, fazer o cálculo do investimento aqui para que nós possamos ter mais ou menos ideia de quanto seria necessário, né? Deixa eu aumentar um pouco de tamanho. Esse aqui seria o valor que nós precisaríamos ter de patrimônio acumulado para ter uma média de rendimento equivalente a R$3.000 todos os meses. Um valor de R$338.000, um valor alto, né? Nem todo mundo consegue juntar isso ou ter isso disponível para receber esse rendimento. Se o valor fosse aplicado na poupança, aqui teríamos praticamente que investir R$490.000 praticamente para ter esse valor de retorno mensalmente. É porque a rentabilidade é inferior, muito inferior do que a do CDB, que 338.000 para 486, quase que 150.000 mais ou menos aí de diferença de um investimento para o outro. Se esse mesmo investimento esperando receber R$3.000 fosse em um CDB, no caso do MXRF11, o nosso investimento seria menor, R$283.000. E por último aqui, em ações,
439 mil reais. Pode-se notar o seguinte, né, que quanto maior for a rentabilidade que aquele investimento nos apresente, menor é o nosso valor necessário. Mas o que eu posso falar para vocês é que não é ideal que você coloque todo o seu dinheiro no CDB, tem que aplicar 338 mil, por exemplo, todos os meses aplicando de pouquinho em pouquinho para juntar esse valor só em CDB não é o ideal, muito menos em poupança ou muito menos ainda em fundos imobiliários e ações. E claro, são valores extremamente inacessíveis assim de primeiro momento para muitas pessoas, né? Ninguém tem 450 mil reais disponível para investir em um CDB. O ideal é que você faça isso ao longo do tempo. Muitas vezes, como que eu posso potencializar isso aqui para que isso seja algo mais rápido, aconteça mais rápido? Aí é uma boa diversificação. Ao invés de colocar o meu patrimônio todo em um CDB ou em uma poupança, talvez até excluir da poupança, né? A poupança é o que é o menos atrativo aqui, porque tem uma rentabilidade sempre inferior nos investimentos de renda fixa. Eu poderia até falar de um Tesouro Selic, por exemplo, que paga até mais que um CDB, poderia ser um substituto também da poupança. Então, eu poderia basicamente diluir a minha carteira de investimento nesses 4 tipos de investimento, né? Uma carteira mais equilibrada entre conservar e arriscar um pouco mais para ter um rendimento, um retorno maior. Porque imagine que esses mesmos 400 mil reais fossem investidos só em ações do Banco do Brasil há um ano atrás. Hoje, esses 438 mil teria crescido aqui do seu valor 40%, né? Então, teria aumentado aqui praticamente que 200 mil reais do seu patrimônio, então 438 teria virado ali quase 650 mil reais. Um crescimento muito bom, né? Você ter 40% do valor só aumentado daquele investimento que você fez, fora que você receberia mais 36 mil reais aproximadamente em dividendos, tá ótimo. Potencializador que só existe em algumas ações e claro, tem que fazer boas escolhas, não é só comprar qualquer ação e isso vai acontecer, né? A mesma coisa fundos imobiliários, eu teria um retorno, um capital menor, menos tempo, um tempo mais curto, né? Menos tempo para juntar dinheiro, no caso, para receber isso. E, consequentemente, teria aqui também uma variação, uma oscilação do preço da cota do fundo imobiliário e, consequentemente, livre de imposto. No caso dos dividendos de ações e rendimentos de fundos imobiliários, são isentos de imposto, já são livres de imposto, você não precisa se preocupar com cobrança de nenhum tipo de tributação. A poupança também é isenta. No caso do CDB ainda tem a tributação ali que o imposto é regressivo, né? De acordo com quanto mais tempo você deixa seu dinheiro aplicado, menor é a tributação, menor é o imposto retido na fonte sobre o valor que você aplicou sobre o capital investido. Podemos ver que é um valor até relativamente alto com base nas taxas de juros hoje, no retorno dessas aplicações hoje. O que eu quero deixar claro para vocês, e que na minha visão é muito interessante você realizar e fazer, é uma mescla, né, dos investimentos e não querer passar a vida inteira investindo só em ações porque a sua carteira vai estar em um nível muito alto de risco ou simplesmente em fundos imobiliários. O correto é que você diversifique e não só em um fundo ou só em uma ação de uma empresa ou só no CDB. Você pode deixar ali o dinheiro que você precisa com disponibilidade de mais curto prazo no CDB e por longo prazo você pode colocar em ações com destinação de uma renda passiva lá mais adiante, né, que você possa ir aumentando exponencialmente ao longo do tempo. E, consequentemente, outra coisa que é importante lembrar é que você não necessariamente precisa só ter esse capital de imediato, você pode começar com pouco. Ações de empresas do Banco do Brasil, por exemplo, custam ali próximo de 20, 25 reais, 24 reais hoje. Ações, cotas de um MXRF11 custam ali próximo de 10 reais. Investimentos em CDB você pode começar a partir de R$1. Poupança a mesma coisa. Claro que a poupança hoje não é tão atrativa, né? Mas para quem ainda gosta da poupança, mesmo com rendimento inferior, você pode começar ambos a partir de R$1. Então, aquela desculpa de começar a investir precisa ter muito dinheiro, não, né? Agora, se você espera ter um retorno alto, aí você precisa ter paciência. Ou você tem paciência, ou você consequentemente vai colher péssimos frutos ali das suas expectativas. O meu conselho para vocês, a minha mensagem para vocês no vídeo de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.